Este é um processo inusitado. O casal se casou e o marido largou a mulher logo na lua de mel. Quais as consequências? Roda a vinheta. Antes de começarmos, like e assinante. Você já vem aqui regularmente. Por que se não se tornou assinante regular do canal? Aconteceu com um casal aqui do estado de São Paulo, né, que obviamente não vamos identificar. O casal namorou por 3 anos, noivou e se casou. Um casal de classe média baixa, né? A noiva assumiu dívidas com a festa, com as flores, com a igreja, com a música, com a comida. O casal saiu lua de mel por 7 dias e logo depois de voltar, o homem disse: Não quero mais os casamentos. Pegou seus pertences e deixou a casa. A noiva continuou com boa parte das dívidas para se realizar o casamento. Tá? Vejamos a notícia aqui no site do tribunal. A quarta Câmara manteve decisão que condenou o homem a indenizar a ex-mulher após encerrar o, a- o relacionamento 6 dias depois do casamento e deixar as despesas com os autores. Foram fixadas indenizações. Requerente solicitou empréstimo para o casamento, encorajado pelo noivo. Em relação à indenização, às vezes, o sofrimento e angústia impostos a fim de se conferir justa compensação patrimonial pela conduta ilícita. Aí, quem é o autor? Vitor Frederico Kumpel, né? Uma pessoa importantíssima aí pro meu contexto. Deixa eu ver aqui, ó. Tenho vários livros dele, né? Tese de doutorado dele, né? Sistemas de transmissão imobiliária sobre a lógica do registro, sobre a ótica do registro. Deixa eu ver se está aqui. Uma pessoa que eu tenho muito estima, Vitor Kumpel, muito importante aí do ponto de vista do direito imobiliário. Ele é um imobiliarista aí muito importante. É, então, foi essa a situação. Aí a pergunta é: houve o casamento, um dos cônjuges largou o outro na lua de mel. Tem dano moral indenizável? Faz justificativa para ter dano moral? Por quê? É nisso que nós vamos tentar aqui analisar nesse vídeo. Vamos pensar. Quando o casal se casa, não há dever legal de manter o casamento. Se o casamento acabou, logo de cara, ainda está dentro da lei. As despesas e as dívidas cerimônia têm natureza de aposta, né? O casal compra flores, fotógrafo bolo, aluga o lugar da festa, assim por diante. Não tem uma garantia de que esse casamento vai durar. Não existe duração razoável do processo. Tem nenhuma obrigação legal disso. Aí eu pergunto, qual a justificativa para haver dano indenizável? Ainda que o marido tenha saído do casamento, não estaria no exercício regular do direito? Por que precisaria indenizar? Certo? Esse seria, se eu fosse o advogado do homem, neste caso, eu usaria este argumento, tá? Do exercício regular de direito. Não tem nenhuma obrigação legal de se manter casado. Casamento seria uma aposta. Não foi assim que o tribunal entendeu, mas é o argumento possível na situação concreta, que você pode arguir na situação concreta. Um outro aspecto, não houve também, não teve nem violência nem chifre, tá? É uma coisa, nem traição, tá? Está consolidado na jurisprudência que meramente trair o cônjuge ou trair o companheiro por si só, não é um ato ilícito indenizável, a mera traição. O que pode acontecer é uma situação vexatória para quem é traído. E aí pode haver um dano
moral indenizável. Vejamos um exemplo aqui. Traição em casa do casal gera dever de indenizar por danos morais. Tá? Traição dentro da residência do casal. Tá? A desconfiada da infidelidade do marido, a autora buscou os vizinhos para buscar imagens das câmeras das residências, quando descobriu que ele levou a amante para a casa do casal, onde moravam junto com os 3 filhos, causando enorme angústia e desgosto. Segundo o desembargador, a simples traição ou relação extraconjugal não ensejaria indenização por danos morais. O dever de reparar advém da insensatez do réu, né, ao praticar tais atos dentro do ambiente familiar. Além disso, houve a situação vexatória, o conhecimento dos vizinhos sobre o fato. Tá? Situação altera o estado emocional, atinge a honra, causa angústia e profundo desgosto que autoriza a fixação de danos morais em razão da excepcionalidade, como bem observou o juiz sentenciante. Certo? Então, a traição não causa danos morais, a, a, a exposição vexatória causa danos morais. Agora pensemos, a violência doméstica contra a mulher causa danos morais? Isso é uma coisa já consolidada no tema 988 do STJ. Vamos entender aqui. Excedentes qualificados. Tema repetitivo 983 do STJ de 2018, relator Rogério Schietti. Casos de violência praticada no doméstico familiar, desde que haja pedido expresso da acusação da parte ofendida, ainda não especificada a quantia, independente da instrução probatória. Tá? Violência, reparação civil, em razão da no caso aí de prolação de sentença condenatória de violência contra a mulher. E não existe nem a necessidade de prova, porque no caso da condenação criminal, já existe a ideia é que a condenação criminal, como o nível de prova na condenação criminal é maior, o nível de prova necessário para a condenação criminal é maior do que na condenação civil. Então, se alguém está condenado no criminal, existe um juízo de certeza bastante elevado de que a pessoa praticou aquela infração. Pode não ter praticado, mas é um juízo bastante elevado, né? Tem aquela coisa no criminal, né? Culpado acima da dúvida razoável, né? O guilty beyond reasonable doubt. Então, nós temos aí a necessidade aí de indenizar sem maior produção de provas. Tá? Ou seja, então, a violência doméstica, dentro do contexto familiar, é causa de danos morais. Agora, voltemos aqui ao nosso caso. Voltando, abandonar logo depois do casamento é dano indenizável? A resposta aqui serve para situações como abandonar no altar ou deixar o noivado logo após o casamento. Alguém se lembra daquele filme Noiva em Fuga? It's an money suit! Wait! Wait! Megan! Go. Megan! Lembra? Ninguém a noiva sai fugindo do casamento. Ninguém é obrigado. Vamos entender o motivo aqui. Ninguém é obrigado a se casar ou se manter casado, mas pode ser obrigado a indenizar o parceiro por 2 motivos. Primeiro,
para ratear as despesas do casamento. Desistir do casamento tem custos, e esses custos são iguais, você se casando ou não. Se contratou o casamento, contratou as flores, os buquês, a, ao- a fotografia, etc., contratou, mesmo que não se case, você você tem que pagar tudo isso. E aí, então, caso já tenha contratado, é razoável que seja condenado a pagar porque contratou por causa para ratear essas despesas de serviços, né? Aí haveria então dano material, tá? No caso aqui, a noiva teve essas dívidas, teve essas obrigações de contratação aí para de contratação do logo depois desses serviços, e aí o, cabe ao marido aí dividir essas despesas, mesmo não se mantendo casado. Agora temos que pensar o seguinte, a questão do dano moral. O dano moral ocorre pela expectativa social, tá? Quando você se casa, existe uma expectativa social, pelo menos de curto prazo, pelo menos aí de uns meses, de se manter casado. O cônjuge abandonado, você vai ter que se explicar, vai haver fofoca, vai haver falatório, vai haver explicação, vai haver um sofrimento emocional grande. Por quê? Porque ninguém espera se divorciar imediatamente, tá? E aí se pode justificar possível dano moral. Com isso, nós terminamos esse vídeo e convidamos você a consultar seu advogado de confiança para questões referentes a casamento, divórcio e questões referentes a direito de família. Muito obrigado.